Voltamos a apresentar Para comunicar aos outros sobre o Jesus que conhecia, Roberto Rodrigues de Azevedo usou a criatividade. Versátil, soube dirigir-se aos veículos certos, do jeito certo. Portava apenas humildade, sinceridade e certeza de que o amor e a bondade também cabem nas manchetes dos jornais. Eu acho que a maior contribuição do meu pai foi exatamente criar esse caminho ou essa porta de abertura ou essa janela, vamos dizer assim, de colocar a igreja junto aos meios de comunicação. Ele se preocupava com este ide e pregai que Jesus falou para os discípulos. O ide, eu sempre digo, é ação de movimento. Jesus Cristo falou, ide e pregai. Só que Jesus falou, mas não vai de avião, não vai de barco. Ele mandou ir e pregar, você tem que ir. Nós temos que ir, tem que batalhar, tem que ir com direção, saber para onde vai, como é que vai e pregar. Agora, Jesus não falou como, felizmente, ele não falou como. Ele deu a ordem, né, pregai. Porque se ele falasse como, ele estaria engessando as possibilidades de pregação. Uma das criações dele na época, hoje, quem ouvir pela primeira vez pode até achar engraçado. Ele foi quem usou vários projetores de slides e chamou a isso de multivisão. E ele fazia as imagens se sucederem, saltitando aqui, ali, acolá, este projetor, aquele outro e tal, e o povo todo encantado com aquela apresentação. E ele fez uso disso como uma grande novidade. Foi o avant-première da evolução que veio depois. Ele achava que muitas atividades que normalmente nós desenvolvemos na igreja, que são regulares, corriqueiras, que eram de interesse da comunidade. Então ele procurava o gancho numa notícia. Que aspecto deste evento, dessa notícia, tem assim um sabor especial para a comunidade? Então ele explorava esse tipo de coisa. Eu daria alguns exemplos. Ele, por exemplo, conseguiu tornar a Igreja Adventista do Sétimo Dia bem conhecida no Brasil, em todos os pontos do país, explorando, no bom sentido, as atividades da igreja por meio das lanchas nos rios Amazonas, Paraguai, o Ribeira aqui de Iguape, o rio São Francisco e em outros lugares do Brasil. Eu me lembro que ele ia para o Vale do Ribeira, ele fazia uma reportagem sobre a estrada que estava sendo feita, sobre as condições de vida da cidade, da vizinhança, da estrada. E no meio disso, ele encaixava a lancha que estava operando no Ribeira. Então ele fazia essa conexão entre uma informação de interesse da igreja, mas que a comunidade estava interessada em ouvir também do entorno disso. Então ele sabia como ninguém manejar a mídia, trazendo notícias atraentes. Assim era com saúde, assim era com escolas, né? Com os carajás e fatos notáveis da igreja. E ao mesmo tempo, além de escrever, além de documentar, além de filmar, além de fotografar, ele também ia para vários lugares como convidado, universidades, escolas, teatros, cinemas, que na época era um grande tabu, fazer palestras culturais. A principal sempre foi ligado à área dos índios, porque até hoje o índio desperta curiosidade para todos nós, né? E o trabalho que a igreja fazia com os índios era muito importante, muito denso, muito firme. O pastor Roberto Azevedo sabia trabalhar com os índios, mostrar os costumes deles
e mostrar que aqueles costumes deveriam ser preservados, e com aquele jeitinho, com aquela malícia, entre aspas, né? com aquele jeito todo especial, ele mostrava toda a cultura dos índios carajás, e ali no meio, de repente, ia fluindo toda a igreja adventista. Então, eu cheguei a ler, às vezes, página inteira de jornal convencional como o Estadão, página inteira, fotos de coisas da igreja adventista ali, os índios, e os antropólogos respeitavam o Roberto Azevedo, porque ele sabia respeitar os costumes, sabia lidar com essa gente. Meu pai, quando estudante, ou mesmo ainda antes de ir para o colégio, ele tinha uma voz assim bem grave, ele gostava muito de cantar, ele cantava baixo, né? Participava também de quartetos, corais. Gostava também de música, estudou um pouquinho de violino. E ele era, eu diria assim, nesse aspecto, ele era uma pessoa muito sensível. E essa sensibilidade ele aplicou também no trabalho que ele futuramente acabou fazendo. Ele era um curioso observador da natureza. Eu me lembro que a gente estava viajando, de repente a gente parava o carro e ele achava que tinha uma flor ali especial, tinha uma ave que dava para ser filmada, tinha um aspecto diferente, uma cor diferente. Então meu pai sabia apreciar o belo, sabia apreciar o original, que é uma característica que eu acho fundamental para um comunicador. Ele vê o que ninguém enxerga, vamos dizer assim, não é? E faz dali uma coisa bonita e adequada e de interesse dos outros. Então, meu pai tinha essa característica também. Ele via com o que os outros não enxergavam, quem sabe, sobre o aspecto de comunicação. A influência que ele imprimia na gente era de esforço, trabalho, perfeição, paciência. E ele passava assim muita segurança no que fazia. Ele se impunha pela humildade dele. Ele chegava com muita confiança. Uma autoconfiança, mas não presunçosa. Parece uma incoerência, né? Mas ele tinha confiança, que o produto que ele vendia era um bom produto. Mas ele começava mostrando um lado do produto que era de interesse comum para as autoridades e para o povo em geral. Ele usava a linguagem da mídia. Era um homem de frases curtas, não era assim um escritor, um jornalista habilidoso para escrever. Ele era habilidoso para atrair a imprensa para as nossas coisas. Ele era tão bom nessa questão que se ele resolvesse um dia chamar a imprensa para vê-lo acender um palito de fósforo, ele conseguiria. Eu não sei como, mas ele tinha essa capacidade de fazer isso. Ele era um homem que cativava as pessoas. Era um homem simples, sobretudo uma personalidade assim muito humilde, mas cônscio do dever que Deus lhe deu para ser um comunicador por excelência. E das coisas que ele fez e me ensinou a fazer, eu gostaria de destacar um outro aspecto, fora do trabalho em si mesmo, o espírito com que ele fazia. Isso me contagiou, isso me fez bem, isso me descortinou a oportunidade de seguir os seus passos na comunicação, onde permaneci 12 anos, fazendo só comunicação. O que meu pai percebeu é que para cada tipo de veículo de comunicação, ele tinha que adaptar uma mensagem. Então ele estava falando com um jornal, ele falava de um jeito. Estava falando com televisão, é outro veículo, é outro jeito. Com rádio, é outro jeito. E assim por diante. Se ele estivesse aqui, ele ia dizer, pela internet tem que tomar cuidado, tem que fazer assim, fazer assado. Então, eu acho que ele deixou aí várias lições muito modernas para a gente, apesar de ele ter falecido há 26 anos. A melhor definição que eu acho de evangelismo é a comunicação do evangelho. Essa palavra-chave é comunicar o evangelho. Então, como você comunica? Há muitas maneiras. Então, a gente tem que ser inteligente, tem que ser hábil
para encontrar essas possibilidades e caminhos. Porque conhecer a Jesus não era suficiente. Porque saber da existência de um Salvador simplesmente não bastava. Era preciso contar aos outros. Roberto Rodrigues de Azevedo viveu para noticiar o amor de Jesus. Por esta razão, seu coração bateu. Jesus, para meu pai, eu creio que era um grande amigo. Meu pai era um homem de oração. Ele era um homem que gostava de ler a Bíblia bastante, dia. Às vezes era convidado para programas especiais, mesmo semanas de oração em vários colégios. Além dessa parte que ele deu muita ênfase na comunicação. É que ele viveu nesse mundo um sacerdócio em prol da igreja e ele fez diferença. Eu acho que todos nós temos que viver aqui buscando fazer diferença no que a gente faz. Então, não se contentar com a mediocridade, não se acovardar, é mesmo assim, não. Se tem um jeito melhor, se tem uma forma melhor, buscar essa forma melhor, lutar por ideais mais nobres. Eu acho que isso está faltando um pouco hoje na igreja. Nós estamos acomodados. Estou generalizando, quer dizer, eu aplaudo aqueles que com galhardia, tenho amigos na igreja que levantam, vamos lá, arregaça a manga, vamos para frente. A gente está precisando de gente assim, gente que faça a diferença mesmo. Olha, vamos fazer, vamos encarar, custe o que custar, vamos para frente. E eu acho que Deus espera mais a gente. E o meu pai foi para mim, creio que para minha família e para muitas pessoas, um exemplo notável de desprendimento, mesmo perdendo saúde, perdendo horas de sono, de repouso. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar e ele fez isso de uma forma muito elevada. Cristo é quem nos faz sobressair, mediante a concessão de dons. Não há ninguém que não tenha recebido pelo menos um dom. O problema não é ter o dom ou não ter, o problema é usá-lo para a honra e glória de Deus. Então aí o eu desaparece automaticamente. Quando Cristo domina em nossa vida, está em nosso coração. E eu vi, no exemplo de Roberto Azevedo, Cristo estampado na atitude dele, nas palavras, nos pensamentos, nas sugestões que fazia, nos ensinamentos que ministrava, em todo o seu comportamento global. Ele foi um cristão autêntico. E eu me espelhei nisso. O pastor Roberto Azevedo e meu pai eram muito amigos, realmente amigos como poucos existem hoje. E eles eram unidos em um único propósito, né? O trabalho de comunicação na igreja. O pastor Roberto tinha uma característica muito interessante de como relações públicas, né? De como alcançar a mídia, como chegar nos meios de comunicação e contar o que a igreja estava fazendo. E meu pai era reconhecido, inclusive, por ele como um bom fotógrafo, um excelente fotógrafo, né? Então eles faziam os filmes juntos, os documentários da igreja, os relatórios, as fotografias, as exibições de audiovisuais, tudo mostrando o trabalho que a igreja fazia naquela época. Mas o relacionamento deles, assim, eu acho que se eles tivessem nascido na mesma família, talvez eles não seriam tão amigos, né? Porque eles eram realmente amigos, assim, talvez mais chegados do que um relacionamento de irmão mesmo, né? A missão de Roberto Azevedo é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho se resume no quê? Cristo que te perdoa, que te aceita e que te dá a paz. A esperança na volta dele e o fim de todo o mal sobre a face da terra. Isto aí é o que movia Roberto Azevedo. Isto a gente sentia no contato com ele. A preocupação dele era esta. E esta preocupação ele tinha ao fazer e preparar os seus sermões, os seus esboços.
Ele gostava muito de falar sobre esse tipo de assunto. E ele procurou também, um detalhe que nós não comentamos, ele também procurava passar aos elementos, as pessoas que eram indicadas para serem fazer o papel de relações públicas nos estados, ele reunia esse pessoal e passava toda a técnica que ele já tinha para esse pessoal. Porque vocês podem pensar, bom, então ele trabalhou sozinho, ele fez tudo isso sozinho e tudo mais. Não. Ele procurava passar toda a experiência dele para os outros, para que esse trabalho continuasse semelhantemente como ele fazia. Mas como a gente é único, e a gente tem cada um uma maneira muito especial de fazer as coisas, então a gente continua único. Alguns copiam, alguns imitam e assim por diante. Ainda hoje, suas ideias continuam palpitando. 26 anos depois de sua morte, a mensagem de um Jesus que vive e vem sem demora continua a ser levada por toda a mídia. Enquanto isso, sua memória permanece viva na história, no coração e na comunicação. A gente nunca programa nem a vida nem a morte, né? Eu acho que o meu pai era muito realista. Eu acho que ele procurou formar seguidores. Mas quando você começa uma coisa nova, pioneira, você paga um preço da inovação, o preço de começar, né? Meu pai pagou um preço, né, disso, porque, quem sabe, não havia compreensão adequada. Hoje os horizontes são diferentes. Eu acho que meu pai deu a contribuição no fato de ser pioneiro. Mas ele teve seguidores também, né? Tanto é que hoje a gente vê uma igreja aberta para isso, né? Avançando em todos os meios possíveis de comunicação. E eu acho que é a visão adequada da comunicação do Evangelho. Eu convivi no meio de equipamentos. Eu convivi no meio de coisas, de fios, de cabos, de fotos, de filmes e tudo. Porém, a influência dessas coisas, dessas ferramentas de comunicação, não foi maior do que a influência do testemunho da vida do pastor Roberto Azevedo, do meu pai também, que trabalhava junto com ele, para que eu fizesse o que eu faço hoje. Ele morreu trabalhando. Ele deu origem praticamente à comunicação no seio da Igreja Adventista. Ele foi o primeiro comunicador que eu já conheci na vida, dentro da nossa igreja. Eu queria enfatizar esse aspecto de quão importante assim a pessoa trabalhar na vida, tendo uma missão, praticando essa missão, procurar fazer assim com excelência e passar essa ideia de que isso é uma satisfação. Valeu muito haver sido amigo, irmão e discípulo de Roberto Azevedo. Eu gostaria de ter aprendido mais com o professor Roberto Azevedo. As histórias de salvação, Deus escreve em vidas humanas. São livros abertos, vidas em missão. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Mestre,
discípulo teu. Mestre, quero ser um discípulo teu. Talvez a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pense em ser aquilo que tu queres que eu seja, meu Senhor. Quero ser um novo ser, eu quero estar onde estás, Mestre. Quero ser um discípulo